Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e deixe o seu like também. O nosso tema, você já agradeceu por não estar sozinho hoje? Muitas vezes, mesmo que estejamos cercados de muitas pessoas, a sensação é de solidão. Já sentiu assim? Se você nunca sentiu, Josué sentiu. Josué, ele tinha Moisés. Tudo bem, ele tinha Caleb também. Mas naquele momento, o peso da responsabilidade estava sobre ele. Afinal de contas, ele era o líder. É assim que o peso da responsabilidade cai sobre nós de forma a esmagar. Eu lembro quando o meu pai ele faliu e a minha mãe teve que lidar com este fato e 5 filhos que olhavam para ela. E ela ia abrir o coração dela com quem? Com a gente? Não. Com meu pai, ele já estava sobrecarregado. Ela tinha que lidar com esse sentimento de vulnerabilidade, de solidão. Ela precisava pedir a Deus ajuda para solucionar problemas maiores do que ela podia dar conta. Assim foi com Josué. Josué, ele se isolou, ele ficou sozinho por um tempo e Deus conversou com ele. Qual foi a palavra que Deus liberou? Josué, capítulo 1, versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Repara que o Senhor disse para Josué, seja forte e seja corajoso. Força todo mundo sabe que nós temos uma força emocional, uma força espiritual. A força espiritual é a fé, poder, autoridade. A força emocional é a esperança, é o ânimo para você prosseguir. Então Josué ele estava abalado, por isso que Deus disse, seja forte Josué, eu estou colocando força em você. Depois o Senhor disse, seja corajoso. Coragem não é ausência de medo, coragem é força para vencer o medo. Mesmo com medo, você faz algo. É assim que Josué estava. Então o Senhor falou, tudo bem Josué, você tem o direito de estar com medo, de não conseguir, mas se levante e vá, porque eu vou contigo. Depois o Senhor disse mais, não tenha medo. O que o medo faz? O medo intimida, o medo faz você paralisar, o medo faz você recuar. E Deus disse, não tem essa opção não. Agora é só para frente, Josué. A terra prometida está adiante de você. E ele disse ainda, não fique assustado. Não deixe que os rumores... Porque as pessoas hoje, você já reparou como todo mundo gosta de ver vídeos aqui no YouTube sensacionalistas, ao invés de procurar a verdade, de procurar pessoas que dominam o assunto, seja de escatologia ou geopolítica, você vai buscar aqueles que estão em busca de likes e que são sensacionalistas e vai te trazer insegurança, vai te trazer o pânico. Cuidado com aquilo que você ouve. Faça como Jó. Jó disse que ele tinha aprendido da mesma forma que os alimentos, o seu paladar, ele testa o alimento. Se tiver estragado, você não vai consumir. Ele disse assim também o ouvido. Os nossos ouvidos não pode entrar qualquer coisa pelos teus ouvidos. Você precisa sim filtrar. É isso que nós precisamos fazer. Bom, Deus falou com Josué apavorado e Josué ouviu a palavra de Deus. E Josué, de repente, no meio da sua insegurança, eu acredito firmemente de que Josué começou a agradecer, é verdade, Deus não me deixa, Deus não me desampara, Ele está aqui, Ele está falando comigo. Ele estava comigo lá no Egito, Ele estava comigo no deserto e Ele está aqui comigo à beira do Rio Jordão, esse rio que está agora transbordando, as águas estão violentas, mas o que é a força de Deus comparada com a força do Rio Jordão, das águas do Rio Jordão? Você precisa pensar da mesma forma na sua vida. Eu não sei o que hoje está te paralisando, o que está te intimidando ou o que está
simplesmente roubando a sua força. Mas você precisa entender, agradeça a Deus. Agradeça por uma certeza. A certeza de que o problema existe, você já tem. Agora agradeça por outra certeza, a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus não indica a ausência de problemas. A presença de Deus na sua vida, o que ela vai indicar é que você está do lado daquele que é vencedor. E que você, com Deus, por isso que Davi ele dizia, com Deus eu posso saltar muralhas. Ele teve essa experiência. Com Deus ele derrotou um gigante. Com Deus ele derrotou filisteus. Por isso que ele podia dizer, com o meu Deus eu salto muralha. Ele não estava dizendo, não, com Deus a muralha desaparece. Não, com Deus eu salto a muralha. Se Deus quiser, ele derruba a muralha, como foi no caso de Josué. Ou, se Deus quer que a glória dele seja ainda maior, ele me ajuda a saltar o obstáculo, mas nada vai me deter com a presença de Deus. E eu queria que você abrisse nesse momento em 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ver um capítulo em que Davi está vivendo um problema muito forte. Ele não era um problema isolado, ele estava na guerra e ele encontrou, tudo bem, ele venceu na guerra, mas quando ele chegou em casa, ele e os seus guerreiros se depararam com um roubo, com um imprevisto. O imprevisto desestabiliza qualquer pessoa. Você vai dormir e de repente você acorda no meio de um terremoto, você vai dormir ou você está indo para casa e você é surpreendido por uma inundação, por um assalto ou por tantos problemas que podem acontecer conosco. E Davi, aconteceu um problema. A cidade onde estava a sua família e a dos outros guerreiros foi invadida. Todas as famílias foram sequestradas. Tudo que eles tinham de bem material foi roubado. E foi nessa situação que Davi, ele não sentiu, vai sentir gratidão nesse momento? Ele não sentiu, ele era de carne e osso. O que Davi sentiu? Dor, angústia, aflição, agonia. E olha em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. E no versículo 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Olha a transição de um versículo para o outro. Você leu comigo em 1 Samuel 30, versículo 4, que Davi junto com seus guerreiros choraram até perder a força. Bom, todo mundo estava vivendo a mesma coisa. Então parecia que Davi não estava sozinho. Tinha outras pessoas vivendo o mesmo problema que ele. E é meio que isso, você olha para o lado e fala, bom, eu não sou diferente. Esse também está vivendo. Esse outro também está vivendo esse problema. E então ele, até aqui, Davi, a despeito de estar triste, angustiado, perturbado, ele não estava se sentindo sozinho. De repente tem essa transição do versículo 4 para o versículo 6. Davi, ele se sente completamente sozinho, porque o povo que estava chorando com ele, agora queria apedrejar. Não, você que é o culpado, você que levou a gente para a guerra, então queremos te apedrejar. Que sentimento que Davi deve ter tido, o sentimento da ingratidão, da solidão, tanta aflição, angústia, dor sobre dor, tudo isso ele sentiu. Mas Davi deixa uma grande lição para a gente. Ele não se entregou a esse sentimento, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele, por isso Davi orou. E quando Davi orou, aconteceu algo incrível. E eu quero ler com você, porque Davi, quando ele orou, no versículo 7, Davi disse a Abiatar, o sacerdote de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, eu devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo? E o Senhor liberou uma palavra, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Ele não ouviu a opinião dos outros. Os outros guerreiros olharam para ele e falaram, você é o culpado. Agora, ele olhou para Deus e Deus deu a solução. Davi, no coração dele, ele agradeceu, olha, pode os meus amigos me abandonarem,
pode a minha família me abandonar, mas o meu Deus não me abandona. Foi com essa certeza que ele foi orar. O que Davi fez para ele ter força? Eu quero trazer, como disse o profeta Jeremias, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. É o que ele disse em Lamentações capítulo 3. Você precisa exercitar, e não, porque no momento do impacto, você pode ficar se alimentando, se retroalimentando de pensamentos que vão te fazer sentir um pobre, coitado, uma pessoa vítima da vida. Não, Davi ele pensou, sabe de uma coisa? Meus amigos me desampararam, mas Deus não me desampara, eu não estou sozinho. Ele orou para Deus e ele não começou um lamento, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não, Senhor, eu quero saber só uma coisa, eu devo guerrear ou eu devo ficar aqui quieto? E Deus falou, pode ir, que eu vou te dar tudo. Que palavra, que estratégia. Sabe, quando Deus te dá a estratégia de, olha, como esse problema tá realmente muito resistente, começa a jejuar. É uma estratégia de Deus. Ou Deus fala, olha, esse problema está muito resistente. Faça adoração. Comece a adorar. Mesmo que tudo diga não, comece a adorar. É uma estratégia de Deus. Deus deu a estratégia. E Davi foi. E quando Davi foi, aconteceu o sobrenatural. Está escrito ainda em 1 Samuel 30, no versículo 18, assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado, salvou as suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, Davi trouxe tudo de volta. O que Davi, por ele ter certeza de que Deus estava com ele, por ele ter um coração de gratidão pela presença de Deus na sua vida, ele reagiu. E quando ele reagiu, tudo que estava preso, tudo que tinha sido sequestrado, foi liberado. Quando você reage e continua orando, você não consegue ver com seus olhos físicos, mas se Deus abrisse uma cortina e você conseguisse ver o que acontece no reino espiritual, demônios enfraquecem, a mão de Deus estende para te socorrer, Deus quebra todas as algemas, todas as ciladas das trevas, e Deus traz de volta, é a restituição. Trazer de volta é restituição, e você recebe restituição daquilo que foi perdido. Como eu disse, não disse hoje, mas eu digo sempre. Então, como eu sempre digo, viver com Deus é andar com Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas não é andar por um caminho sem buracos, sem acidentes. É andar com a presença de Deus e tendo a certeza de que Ele te livra de toda angústia. Neste momento, com essa certeza, vamos orar, porque você não está sozinho. Vamos orar com esta mesma convicção que Davi teve. Senhor, queremos te agradecer, porque não estamos sozinhos. Como o Senhor mesmo disse, eu não te deixo, não te abandono, eu te ajudo, eu te fortaleço. Foi com essa convicção que Davi, ele parou de chorar e ele buscou a tua presença e ele disse, o Senhor vai comigo, eu vou reagir. E o Senhor disse, reage porque eu vou contigo. Senhor, e quando ele reagiu, Senhor, a restituição aconteceu. Por isso, muitas pessoas aqui que entraram desanimadas neste momento estão reagindo e estão em oração. Senhor, mesmo que esteja desenganado pelos médicos, para ti não há impossível. Mesmo que a família esteja tão destroçada, que até mesmo, Senhor, as pessoas que mais os amam dizem, não tem mais jeito. Mas para o Senhor, o caos é matéria-prima para o milagre. E entregamos a ti todo o caos das nossas vidas, Senhor, das nossas famílias, e pedimos, faz um milagre hoje, Senhor, porque não estamos sozinhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Não se entregue. Seja ao problema. Seja grato pela presença de Deus e usufrua da presença de Deus. Até amanhã no nosso devocional às 5 horas da manhã. E eu quero te convidar a visitar e a permanecer na área de membros, porque tem muitos cursos para vocês em muitas áreas.